eu sou João Júnior, eu sou aluno do 4º período do curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri, que fica lá no interior do Ceará, e eu fui convidado pelo Dr. Daniel Colariolano para dividir um pouco a minha experiência com vocês sobre a medicina aqui no Reino Unido, certo? Gente, como é que eu vim parar aqui na Inglaterra, certo? Eu não paguei por esse programa, jamais eu teria dinheiro suficiente para pagar, porque é muito caro você estudar aqui, principalmente com o preço da Libra em relação ao real, certo? Então eu sou bolsista de graduação sanduíche no exterior, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que qualquer aluno do ensino superior pode participar. Claro que você tem que preencher alguns critérios, como ser fluente em uma língua, no meu caso, inglês, você tem que ter um bom currículo, você tem que ter boas notas. Existem várias coisas que vão contribuir para que você possa ser selecionado, primeiramente na sua universidade, uma seleção interna, e depois nacionalmente, uma seleção nacional pelo programa, pelo próprio edital, pelo próprio Ciências Sem Fronteiras, certo? Então, gente, como é que eu cheguei aqui? Depois de passar por essas seleções, depois de escolher a minha universidade, que você escolhe baseado no curso que você quer fazer, baseado na concorrência, baseado também na sua nota que você tirou no teste de proficiência de inglês. E é tipo um SISU. O SISU a gente escolhe a nossa universidade baseado na nota do Enem. A Ciências Sem Fronteiras você vai ter uma espécie de SISU para você escolher, de acordo com a sua nota e seu currículo, a disciplina, o curso que você quer fazer. No meu caso, eu estou fazendo um curso chamado Biological and Biomedical Science. Eu não estou cursando medicina aqui no Reino Unido, não é possível. A única maneira de cursar medicina no Reino Unido é se você fizer vestibular mesmo, se você fizer o processo completo, que eu vou falar um pouco mais à frente. Bom, então, eu estou fazendo esse curso chamado Biological and Biomedical Science, no qual eu escolho algumas disciplinas, e essas disciplinas, de acordo com os horários que eu estou livre, eu posso também fazer estágio nos hospitais, que é o que eu gostaria mais de compartilhar com vocês, certo? Então, uma visão geral, como foi todo esse processo, certo? Primeiro, eu me inscrevi no edital do Ciências Sem Fronteiras, eu fiz o teste de proficiência na língua estrangeira, no caso o IELTS, que diz que eu sou apto a me comunicar em inglês, certo? Passei por uma seleção interna, que depende do meu currículo, que dependeu do meu currículo, das minhas notas. Depois também passei por uma seleção externa, que também dependeu disso, das minhas notas, do meu currículo. Se eu fiz monitoria, se eu fui bolsista de pesquisa, tudo isso ajuda. Isso é o meu currículo vital, meu background, certo? E também o que mais que conta para essa seleção? A sua nota no Enem também é importante. Se você ganhou prêmio, se você participou de Olimpíadas, tudo que você tem digamos, de legal, de bom no seu currículo, praticamente vai contar positivamente para que você seja selecionado. Então, para eu participar do Ciências Sem Fronteiras eu tenho que ser um aluno top de linha, tem que ser um aluno de excelência? Não necessariamente, gente. Pode ser um aluno regular, que tem as notas médias, mas que você tenha tirado uma boa nota no IELTS, no curso de inglês, que você seja suficiente para você vir para cá. Mesmo que você venha fazer 3 meses de curso de inglês antes, como eu vim, ou você venha direto somente para o curso. Então são essas duas maneiras diferentes que tem, certo? Então vamos lá. Passei pela seleção interna, seleção nacional, fui aprovado. Depois que eu fui aprovado na seleção nacional, o próximo passo, gente, é escolher a universidade. E como é que você escolhe a universidade? Você escolhe a universidade baseada no seu curso, certo? O curso que eu estou fazendo, como já falei, Biological and Biomedical Science, eu escolhi de acordo com disciplinas. Por exemplo, tem anatomia, fisiologia, farmacologia. Júnior, mas você está no 4º semestre, você não já viu tudo isso no Brasil? Já, gente, a maioria das disciplinas do conteúdo que eu estou estudando aqui, eu já vi no Brasil. E por que mesmo assim, mesmo já tendo feito essas disciplinas, por que eu escolhi participar do Ciências Sem Fronteiras? Gente, estar no exterior é uma experiência única, você só sabe se você realmente vier. Você está em contato com outra cultura, no meu caso também estou em contato com outro sistema de saúde, estou tendo a oportunidade de fazer estágio nos hospitais daqui, de cogitar, de fazer uma residência aqui, certo? Estar nas melhores universidades do mundo, ter excelentes professores, uma excelente infraestrutura. Então eu quis ter essa experiência, certo? Sem falar, gente, que isso conta para o seu currículo. Quando você voltar para o Brasil, no meu caso, eu vou ter vários estágios feitos aqui no exterior, vou ter cursos, ter participado de congressos. Tudo isso vai ser contado para o meu currículo para quando eu for fazer residência, certo? Então, se eu vir para o exterior, eu tenho certeza que vai ser uma experiência única para mim, se você decidir fazer isso também. Então, eu escolhi por isso, que eu tenho certeza que vai impactar positivamente na minha carreira. Então, vamos lá.
Depois que você escolhe a sua universidade, e aí você vai fazer uma carta para essa universidade dizendo por que você quer fazer aquele curso, por que é importante para você. Você vai escrever uma espécie de redação com 1000 palavras e você vai mandar para a universidade. Claro, junto com seu currículo. Tudo isso vai ser mandado pelo CNPq, que eles têm esses dados da gente. Então você vai ser selecionado ou não. Então você vai receber a carta de aceite da universidade. Você tem direito a escolher 3 universidades como suas primeiras opções. É uma espécie de SISU. Você escolhe 3 universidades e manda a sua carta para as 3 universidades. Se você for aceito pela sua primeira opção, perfeito. Senão você pode tentar a segunda, depois terceira. Não fui selecionado por nenhuma das 3. E agora? Você cai, gente, numa seleção chamada clearance, que é como você vai ser selecionado para alguma universidade que ainda está precisando de aluno do Ciência Sem Fronteira, e não importa a localização, você vai ser mandado para qualquer lugar, pode ser para a Escócia, para a Irlanda, para a Inglaterra. Então você pode pegar uma boa universidade, uma universidade média e uma universidade ruim. Então é bom que você seja escolhido pela universidade que você mesmo escolheu, pela uma das suas 3 opções. No meu caso, a minha primeira opção foi a Universidade de Liverpool, na qual eu estou até agora. E então eu fui selecionado por ela, recebi a carta de aceite para o meu curso e agora estou aqui cursando, certo? Então, gente, como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido esse curso? Como é que tem sido a vida aqui no Reino Unido? Então, depois de passar por toda essa seleção do Ciência Sem Fronteiras, que leva mais ou menos 1 ano e que não é tão fácil assim, você ter que tirar visto, ter que providenciar muitos documentos, realmente um pouco trabalhoso. Mas eu aconselho que todo mundo faça, porque tem sido maravilhoso aqui. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, eu estou revisando o meu ciclo básico, então quando eu chegar no ciclo clínico, eu vou estar com fisiologia, farmacologia, anatomia bem fresca na minha cabeça. O tempo de estudo aqui não é tão puxado como no Brasil. Como assim, Júnior? Por exemplo, no Brasil eu tinha aula de segunda a sexta, manhã e tarde, praticamente todo dia. 1 ou 2 dias por semana tinha meio período livre. Aqui no Reino Unido não tem isso, gente. Por exemplo, no meu curso eu estou fazendo 4 módulos, são módulos semestrais, e esses módulos eu tenho aula de segunda a sexta. Mas, por exemplo, as aulas duram 1 hora de cada aula. Se eu não me engano, eu tenho 8 aulas por semana no total. Então eu tenho apenas 8 horas de aula por semana. E o resto dos horários são livres. Para quê? Para você estudar sozinho. Eles acreditam no self-made, no aluno mesmo estudar em casa e se preparar. Que é uma realidade que eu acho que a gente ainda não tem no Brasil. A gente tem aquele modelo de receber muita aula, muita informação, ao contrário do que eles pensam aqui. Então, gente, como eu tenho muito horário livre, então eu tenho um bom tempo para estudar em casa, e também tenho tempo, gente, para aplicar, para fazer estágio nos hospitais, que é a melhor parte que eu tenho achado até agora. Então, por exemplo, eu tenho 2 dias totalmente livre na semana, quarta e quinta eu não faço nada. Então eu apliquei para fazer um estágio no hospital. Então, se você vem para cá como aluno de medicina, você pode cursar o curso de medicina daqui junto com os alunos daqui? Não, você não pode. Quando você vem para cá, você vai ser direcionado para um curso, como eu já falei, e esse curso vai te permitir, de acordo com os horários, fazer ou não disciplinas. Em disciplinas clínicas ou até mesmo estágio nos hospitais, como eu estou fazendo. Então, você vai ter um coordenador aqui, gente. Cada curso tem seu coordenador e esse coordenador tem que te autorizar. Meu coordenador foi muito gente boa. Eu falei para ele que eu era aluno de medicina no Brasil, ia passar 1 ano aqui e sentiria muita falta da medicina em termos de eu perderia talvez um pouco da prática que eu já tinha adquirido. Prática cirúrgica, prática semiológica, então eu ia ficar esquecido, só vendo a teoria e não praticando nada. Então ele achou interessante que eu pudesse fazer esse estágio, então eu apliquei. Então você escolhe um hospital na cidade que você está, no caso, por exemplo, Royal Liverpool, que é o hospital universitário daqui da minha cidade, que tem outros também, mas eu escolhi esse. Então você escolhe um hospital específico e você aplica, de acordo com as regras que tem no site, para uma eletiva médica, você escolhe a área. Eu apliquei, por exemplo, para a de gastroenterologia. Então, depois que você aplicar, você vai mandar um conjunto de documentos para esse hospital, como currículo, comprovante de vacinas, tudo traduzido, claro, oficialmente em inglês, uma tradução juramentada. E você vai mandar para o hospital, para então eles mandar para diferentes médicos para ver se eles te aceitam ou não. Felizmente eu fui aceito. Depois que eu fui aceito, eu passo no que eles chamam de avaliação clínica, para ver se eu estou saudável, digamos, para fazer um estágio. Então eles vão verificar minhas vacinas,
eles vão verificar se eu já tive algum outro problema grave, alguma doença crônica, que eles precisam estar cientes disso. Então, se você quer fazer um estágio aqui no Reino Unido, Júnior, eu não quero perder um ano da minha faculdade fazendo Ciência e Fronteiras, eu posso fazer só um estágio? Pode. Você pode aplicar, como eu apliquei, para uma eletiva médica aqui no Reino Unido. Você pode escolher qualquer hospital que você tenha vontade. Eu quero fazer na Universidade de Oxford, na Universidade de Cambridge. Eu posso fazer um intercâmbio para lá? Posso fazer um estágio de um mês? Pode. A maioria das universidades oferece essa oportunidade de eletiva médica, que pode ser variando de 2 a 8 semanas, mais ou menos, e em diferentes áreas. Eu por exemplo, fiz gastroenterologia, mas eu vou também, a posteriori, começar a neurocirurgia. Então você escolhe uma disciplina e você aplica, manda os documentos, certo? Qual é o ruim de você vir por você mesmo? Eu vim pelo Ciência Sem Fronteiras, que é tudo pago. Então eu estou aqui, eu não estou pagando nada. Mas se você vier por você mesmo, você vai ter que pagar a eletiva, que vai depender do hospital, custar de 100 a 200 libras. Você vai ter que pagar acomodação, passagens, você vai ter que se manter aqui. Essa é a vantagem do Ciência Sem Fronteiras, porque você ganha tudo gratuito. Você ganha passagem, você ganha acomodação, a universidade é paga. Então você realmente não gasta nada, você gasta realmente se quiser. Então é isso. Então escolhi o hospital, aplico para o hospital. Aí se o hospital me aceitar, então eu vou começar a eletiva. Uma vez que você começa a eletiva, gente, você vai entrar em contato com o chefe do departamento que você está aplicando, que é chamado de consultant, que é o máximo onde você pode chegar em termos clínicos aqui no Reino Unido. No Brasil seria comparado a você ser especialista de uma área. Por exemplo, eu sou especialista em neurocirurgia. Aqui, se eu for especialista em neurocirurgia depois de muito tempo de treinamento e de algumas provas e testes que eu vou falar mais para frente, você pode se tornar um consultant. Você é o chefe da área. Certo? Então, se o consultant te aceitar, ele vai te chamar para conversar com ele, vai te explicar como é o estágio, vai te dar uma timetable, um conjunto de horários para ver se você está de acordo com isso. Então, eu encontrei o meu consultant, Dr. Pantuala, que foi extremamente gentil comigo. É um médico indiano, então entendeu como é você estar vindo para outro país estudar aqui, como ele estudou. E ele fez um horário para mim que ficou muito bom. Então, eu me passei no hospital de segunda a sexta durante um mês, fazendo diversas atividades no hospital. O legal das eletivas daqui, gente, é porque a gente fica muito integrado realmente ao sistema de saúde, que é chamado National Health System, ou NHS, que é como se fosse o SUS, só que funciona. É um sistema público, gente, é um sistema também, realmente é muito parecido com o SUS, como eu disse, só que funciona, certo? Então você fica em contato com o sistema, com os médicos, com os alunos de medicina, com os residentes, com os especialistas, então foi uma experiência muito, muito boa, é por isso que eu estou aplicando para outros estágios. Então, o que é que você vai fazer no estágio aqui no Reino Unido? No Brasil, a gente está acostumado a ir para os estágios e colocar muito a mão na massa, né? Por exemplo, você faz um estágio de cirurgia, você entra em cirurgia, você auxilia o cirurgião. No estágio de clínica, você é acostumado, muitas vezes, a gente sabe disso, a ser deixado sozinho pelo médico atendendo e a gente só chama o médico numa dificuldade. Eu sei disso porque eu já fiz estágio de cirurgia e sei como é. Então, aqui não é assim, gente. Aqui realmente é estágio supervisionado mesmo. Você não fica só. Então, você acompanha as visitas nas enfermarias que são feitas com os médicos, com os residentes, com os alunos, certo? Não tem tantos alunos como no Brasil. Aqui geralmente só fica um aluno com cada médico. A equipe formada, quando a gente vai ver a enfermaria, por exemplo, tem um consultant, tem um que é o especialista, tem um residente, tem um aluno de medicina e pode ter um outro aluno de eletivo. Então, basicamente, 4 pessoas. E também tem a enfermeira, certo? A enfermeira especialista da área. Então, você tem uma liberdade, que eu diria, restringida, mas, em compensação, você tem mais acesso às pessoas, aos médicos, já que são menos alunos, né? Então, o que é que você pode fazer aqui? Você acompanha as visitas nas enfermarias, você vê exame físico, você vê a história sendo colhida, certo? E você também pode fazer coisas práticas. Claro que isso vai depender do seu hospital. Mas, por exemplo, aqui no hospital que eu estou, eu posso fazer procedimentos práticos, que a gente não tem costume de fazer no Brasil. Eu, pelo menos, não tive nos meus estágios. Por exemplo, coletar sangue. Aqui quem coleta sangue não é técnico de enfermagem, nem existe essa profissão aqui. Quem coleta sangue são os alunos. Quem faz punção venosa são os alunos de medicina.
os próprios médicos quando os alunos têm dificuldades. Então aqui os alunos realmente eles têm essa prática de colocar um pouco mais a mão na massa em procedimentos, em pequenos procedimentos, certo? Então, o que eu fiz aqui de procedimento? Esses que eu já falei, eu pude examinar pacientes sempre com a supervisão de um médico, de um enfermeiro, de um aluno, ou de um aluno mais velho. Ah, Júnior, mas tu não falou que aqui era mais restrito a liberdade? Sim, aqui é restrito, é que você sempre tem que ser supervisionado, certo? Você tem que pedir autorização. Claro que no Brasil a gente também faz isso, mas eu acho que aqui é um pouco mais fechado, certo? Tem menos pacientes, então sempre aquela questão de sempre ter alguém com você te deixa um pouco mais nervoso ou talvez mais seguro, enfim. Então isso que eu pude fazer aqui foi examinar paciente, coletar histórico, participar das visitas que eles chamam de rounds. E o que eu acho muito legal, gente, é que nas eletivas daqui e junto com os residentes, eles têm muitas discussões clínicas. Eu já acompanhei muitos residentes no Ceará, por exemplo, e eu vi que não é uma realidade. Como assim? Ah, os residentes se preparam só na parte prática mesmo, consultando, operando se for cirurgia, e claro, estudando em casa. Mas aqui não, no hospital mesmo, eles têm que estudar. Como assim? Eles têm um horário, durante o dia, eles têm um horário reservado só para estudo, eles não podem ficar o dia todo no hospital, eu digo só trabalhando, eles têm que ter um horário para estudar. Eles têm que ter discussões clínicas, durante a semana a gente tinha 3, 4 discussões clínicas, um dia abordava caso clínico, um dia abordava um tema específico da área, discutia artigo. Então a gente também tinha sessões interdisciplinares com outras áreas, como por exemplo com radiologia, com a cirurgia. Isso é muito legal, porque sua cabeça vai abrindo para outras especialidades. É isso que eu tenho achado muito legal das eletivas dos estágios daqui. Primeiro que você não fica sozinho, você sempre tem um médico, um especialista, um aluno com você, certo? Você tem também a questão de estar tendo o ensino e a prática ao mesmo tempo. Então é bem legal essa parte da eletiva daqui, então recomendo. Certo? Ok, então é isso. Relativa aqui no Reino Unido, você não vai ter uma carga horária tão puxada como no Brasil, de 12 a 24 horas, que você vai ter um horário de 8 horas por dia, dependendo do hospital. Você vai ter ensino, você vai ter chance de fazer pesquisa se você quiser, vai ter contato com pacientes sim, que as pessoas falam que não tem. E vai ser uma oportunidade de aprendizado muito grande, porque você vai estar em contato com a medicina totalmente diferente. Por que eu digo totalmente diferente? Porque a medicina é muito preventiva. Eu achei muito interessante como, por exemplo, eu vi um paciente na clínica, que a gente também acompanha, paciente simplesmente chegando com as enzimas hepáticas elevadas, não estavam tão elevadas, mas os médicos aí, então eles pediram exames investigativos, como virose, se eles têm alguma outra doença que pode estar afetando isso. No Brasil, e principalmente no sistema público, não é tão assim. Ah, é má vontade dos médicos? Eu não acho que seja, gente. Eu acho que realmente é o nosso sistema que não permite a gente fazer isso. Eu não posso pedir exame de sangue para todo paciente, eu não posso pedir uma ressonância porque eu sei que vai demorar muito tempo. E isso que eu achei muito legal daqui. A gente, por exemplo, atende um paciente numa semana e esse paciente precisa fazer uma TC, uma ressonância, raio-x. Então, a gente é feito praticamente no outro dia. Eles só agendam e tudo isso é feito já no próprio hospital e entregue muito rápido. Então, isso que eu achei muito legal aqui do sistema. O sistema realmente funciona, o sistema é excelente. Certo? E como é que o paciente chega até a gente aqui? Então, primeiro a gente tem que entender um pouco da hierarquia de como funciona a medicina, como funciona, digamos, as profissões aqui, as áreas, como é que elas são divididas. Se uma pessoa fica doente, ela não vai direto pro cardio, pro gastro, pro neuro. Ela procura primeiro, gente, um médico que a gente chama de GP aqui, que seria o General Practitioner, que nada mais é do que o clínico geral. Então, primeiro aqui, o seu primeiro contato é com o clínico geral. Ele vai te examinar, se ele não conseguir resolver seu problema, ele te manda para o especialista. Aqui no Brasil não é assim também, Júnior? Não funciona assim também? Funciona, mas geralmente as pessoas podem procurar o especialista direto se elas quiserem pagar. Aqui não funciona assim, você tem que vir primeiro para o GP. Então esse GP vai escrever uma carta para o teu especialista e vai te referenciar. Então ele vai te referenciar para um hospital de porte maior que tem especialista que você esteja procurando. E o que eu achei muito curioso, gente, é que, por exemplo, o GP grava a consulta. Então, por exemplo, ele fala, o paciente chegou para mim ictérico, desidratado. Então ele grava um áudio de toda a consulta e manda para o seu especialista. Então o especialista ele tem acesso à consulta que o GP fez, o GP diz os exames que fez. Então é muito legal porque aqui as pessoas não são isoladas, elas são extremamente conectadas. Então o GP diz o que fez, aí o especialista que vai examinar a pessoa
vai fazer todo o procedimento de exame físico, colher história, novamente, tudo isso, e vai também gravar e vai retornar para o GP, vai dizer, olha, eu fiz isso, solicitei esses exames, então quando você tiver resultados, você acompanha. Se você tiver algum problema com a interpretação, apesar de já estar com laudo, eles entram em contato. Então aqui as pessoas são muito ligadas, elas telefonam pro GP, então eu jamais vou chegar numa pessoa aqui sem saber o que é que eu tinha antes, sem saber todo o meu histórico médico. Então um paciente aqui, eu estou no Liverpool, que fica no noroeste da Inglaterra. Eu vi uma pessoa lá do sul da Inglaterra, lá por exemplo de Londres, e ela chega aqui para uma consulta aqui, é só eu pegar o número do prontuário dela, digitalizar e eu vou ter acesso a todos os exames que ela já fez, todos os exames desde que ela entrou no NHS. Eu vou ter acesso a consultas, a exames, a pareceres. Então tudo isso é muito legal, que o nosso SUS não funciona assim. Muitas vezes a gente atende um paciente pela primeira vez e não tem noção do que o paciente tem, porque às vezes a família não sabe passar a história, o próprio paciente não sabe passar muito bem a história. E isso é muito legal do NHS, essa integração que a gente tem com o próprio paciente, de poder ter um bom acesso a todo o histórico médico dele, aos médicos que ele já passou, a exames, e você não ficar perdido com isso. E outra coisa que pode ser uma impressão minha, mas eu não vi muito no Brasil, é a questão de dentro do próprio hospital, os médicos procurarem ter contato com outras especialidades. Por exemplo, aqui o gastro está com problema, sem problema algum, durante a consulta ele liga para o radiologista, pede para o radiologista vir, se for o caso de um exame que tem com dúvida, liga para o cirurgião. Então eles são muito integrados, eles fazem discussões, quando tem um caso difícil, eles juntam todo mundo e fazem uma mesa redonda, que a gente tem no Brasil, costuma chamar assim. Então eu achei muito legal essa integração que os médicos têm aqui no NHS, que é o sistema de saúde daqui. Bom, o que mais que eu posso falar dessa experiência? Outra coisa que eu achei muito interessante aqui é o sistema emergencial. Cada hospital é referência em algum tipo de especialidade. Isso também existe no Brasil. Aqui, por exemplo, a gente tem um hospital referência para criança, para adulto, para cirurgia, para emergência, para letivo. Então é bem dividido as coisas. Então isso facilita o trabalho, por exemplo, das ambulâncias quando atendem paciente, quando ela pega um paciente em casa para levar para o hospital, porque elas nunca vão ficar levando o paciente do hospital para o hospital até achar o certo. Elas já sabem qual é o certo. Então o sistema de ambulâncias daqui, o SAMU daqui, é extremamente organizado. E o interessante, gente, é que no sistema de ambulância daqui não tem médicos. Para você trabalhar na ambulância daqui, você tem que ter uma formação à parte, que é chamado de paramédico. Você faz um curso que dura de 3 a 4 anos, uma espécie de graduação. Então você se torna paramédico. Você então pode trabalhar nas ambulâncias daqui. Os paramédicos são muito bons. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui na saúde daqui é a preparação das enfermeiras. Gente, os enfermeiros e enfermeiras daqui têm uma preparação muito boa. Gente, você está dizendo que os enfermeiros do Brasil são ruins? Não, gente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a formação dos enfermeiros daqui você não sabe dizer, se você estiver conversando, discutindo casos com a propriedade que ele discute, se é médico ou enfermeiro, porque eles sabem muito, eles discutem com propriedade muito grande. Às vezes o médico na hora da discussão está com dúvida e o que você acha disso? Você conhece essa medicação? O que você acha que seria melhor? Então aqui eu achei muito interessante essa não existência de hierarquia, que no Brasil a gente tem médico, enfermeiro, técnico. Eu acho que é uma coisa que foi construída ao longo dos anos. Então da gente se sentir superior, eu não falo isso no geral, mas eu falo do que a gente costuma ver. De médico ser superior, enfermeiro ser inferior, não saber de nada, não poder opinar, só servir para aplicar injeção, pegar sangue, essas coisas básicas, o que não é aqui, não funciona assim aqui. Eu achei muito interessante isso. Então, assim, toda a integração da equipe, o mesmo funciona para fisioterapeuta, para terapia ocupacional. Então, eles realmente são muito integrados. É tanto que na visita na enfermaria não vai só médico, vai residente, vai enfermeiro, vai aluno. Então, isso é muito interessante daqui. Então, realmente é uma equipe multidisciplinar que assiste o paciente, consequentemente, providenciando o melhor cuidado para o paciente. Então, bom, sobre o NHS, sobre o sistema de saúde, o que eu posso falar basicamente é isso. Como eu já falei, ele é muito parecido com o SUS, então todo o tratamento que você tem aqui é de graça. Eu sou estrangeiro, eu venho para cá, eu posso fazer tratamento de graça? Posso. E isso é interessante também. Se eu venho para cá, acontece algum problema comigo, eu tenho todo atendimento gratuito. Agora, se você vem passar um período mais longo, de 6 meses a 1 ano, por exemplo, você tem que pagar uma taxa. Eu, por exemplo, tive que pagar 225 libras, uma libra mais ou menos R$5, R$5,50,
para poder usar o NHS durante um ano. Mas se eu venho num período mais curto, um período de 3 meses, eu não preciso pagar. Então eu tenho acesso ao NHS de graça. Então muitas pessoas vêm de outros países para ter tratamento aqui por conta dessa brecha, certo? E as pessoas são muito bem tratadas nesse sistema. Eu achei o tratamento dos médicos, dos enfermeiros, dos alunos extremamente respeitoso. Não estou dizendo, não me entendam mal, por favor, não estou dizendo que no Brasil não é assim. Estou dizendo que aqui é mais ainda. Se a gente no Brasil a gente já trata o paciente com respeito, os médicos têm atenção, aqui você imagina que é dobrado. Eu achei muito interessante isso, esse cuidado que eles têm. Claro que deve ter suas exceções. Bom, depois disso agora eu vou falar um pouco para vocês. Eu quero estudar medicina aí, eu quero começar do zero. Eu quero fazer medicina, quero fazer especialização ou quero só fazer residência. Vamos discutir um pouco isso agora.